O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Leonete Botelho. Olá. O Luciano Alvarez. Boa tarde. E a Sofia Rodrigues. Olá, boa tarde. E hoje a conversa é gravada no Festival Pods, no auditório da FNAC do Chiado, em Lisboa. Esta semana tivemos um regresso a registar, Marcelo Rebelo de Sousa, uma polémica que ainda não terminou. Os pequenos partidos têm ou não direito a questionar o Primeiro-Ministro nos debates quinzenais no Parlamento, e um partido em modo Star Wars, o PSD. Mas vamos começar pelo Presidente da República. Depois de um período mais discreto, que coincidiu com a campanha eleitoral para as legislativas, Marcelo fez um cateterismo ao coração, encerrou a Web Summit com um discurso entusiasmado, agradeceu ao homem sem abrigo que encontrou um bebê abandonado em Lisboa e recebeu em Belém os bombeiros de Borba que tinham sido agredidos no próprio quartel na semana passada. Leonete, começo por ti. Marcelo regressou mais em forma e com os olhos postos numa recandidatura? Sem dúvida nenhuma, não é? Ele, de facto, pensa sempre a muito longo prazo, tem uma visão da vida em que parece que começa a pensar. Por exemplo, a recandidatura, as eleições serão em 2021, portanto ele passa de 2021 para trás e começa a planear como é que vai ser todos até lá. Passos. Exato. E, portanto, claro, ele no ano passado decidiu e disse ao seu staff que este ano seria um ano de mais low profile, porque havia as eleições europeias e depois as legislativas e, portanto, que tem esse entendimento que o Presidente não deve envolver-se na luta política. Depois tinha a questão do cateterismo, a questão de saúde, que está plenamente resolvida, como ele próprio fez questão Portanto, de pode dizer anunciar. já que é E, portanto, candidato. agora ele já está em modo candidatura. As próximas eleições são as presidenciais e, se alguém tinha dúvidas, o filho ontem veio dizer que o pai vai fazer Exatamente. 2 belíssimos mandatos. Declarações não é? ao expresso. Sim. Em declarações ao E expresso. tu não tens dúvidas que vai ser candidato? Neste momento já não tenho dúvidas, não. Pois eu também sempre achei que ele seria candidato, Não. de facto. Ainda em setembro, na festa do livro, ele punha algum travão e dizia que os jornalistas e os comentadores não têm toda a informação, e é verdade, não têm uma boa parte da informação, o que também é verdade, daquilo que se passa nos bastidores e das próprias circunstâncias humanas de cada pessoa, e com ele é, antes de mais, um ser humano. E, portanto, penso que se já se referia à questão da saúde, que ele também, como hipocondríaco que é assumidamente, os terá preocupado bastante, não é? Portanto, E marcou a intervenção para os dias de discussão do programa de governo, e mal o programa de governo acabou, ele também já estava ok. está pronto, está cheio de vigor, como se viu no palco da Web Summit, cheio de vontade de estar em todos os palcos outra vez, e, portanto, acho que é isso que vamos assistir daqui para a frente. O que também não é nada de novo. O que foi diferente foi o período de maior resguardo que ele teve no último ano, digamos assim. Uhum. Eu acho que o facto de ele... bom, tu puseste aí vários pontos desta semana e, de facto... O que é que tu destacarias? Tudo, ou seja, isto mostra que ele vai continuar e vai provavelmente agora, até pelas circunstâncias, dar mais gás a algumas das suas matérias principais. Os sem-abrigo tem sido uma bandeira desde o primeiro inverno em que ele foi Presidente da República. Foi ele que colocou a questão na agenda, foi ele que pressionou o Governo a fazer o programa estratégico para os sem-abrigo, ou seja, atualizar e fazer um novo programa. Penso que aquilo que se passou esta semana, curiosamente penso que no mesmo dia em que ele voltou ao tema de sem-abrigo e foi encontrada o bebê filho de uma sem-abrigo, eu penso que o Presidente teve uma intervenção muito mais equilibrada do que praticamente todo o discurso político que tem sido feito, todo o discurso que tem sido feito à volta deste caso. Ele alertou para duas realidades. Uma é a questão dos sem-abrigo, que é muito violenta. Outra é a questão da maternidade, que também é uma questão
violenta. E aqui estamos perante um caso que conjuga estas duas realidades e ainda mais. Estamos também perante, já sabemos hoje, perante uma imigrante. Não sabemos ainda se legal ou ilegal, mas tudo indica que será ilegal. Portanto, nós temos aqui, digamos, um daqueles casos que politicamente, e eu espero que isso não aconteça, mas tem todos os ingredientes para que os novos protagonistas políticos também, que chegaram agora ao Parlamento, possam vir inclusive a desfiar algumas linhas mais extremas. Por acaso ainda não se ouviu, ainda não comentaram. Não publicamente, mas nas redes sociais já se vai ouvindo alguns dos seus apoiantes, mas não quero ser eu a... Eu acho que aqui na questão do sem-abrigo pode haver ali um choquezinho. Fez bem, Presidente Marcelo, da República em ir com as câmaras atrás visitar o local? Tenho sempre dúvidas quando se vai ser pessoas com problemas, lares de idosos, tenho sempre dúvidas que se levem câmaras atrás. A mim choca-me muito estas coisas. São pessoas que não sabem que têm o direito a dizer que não querem ser fotografadas, ou que não querem ser filmadas, ou que não querem falar, e que a sua privacidade é completamente invadida e promovida pelos políticos, umas vezes com boas intenções, outras vezes apenas por eleitoralismo. Portanto, choca-me sempre um bocadinho, mas eu estava a dizer que eu penso que aqui no sem-abrigo pode haver aqui um choquezinho entre o Presidente da República e o Governo, porque o Presidente da República está muito empenhado em que estas pessoas tenham uma vida melhor, mais fácil, que se arranje soluções de habitação, que se arranje soluções de alimentação, isso o Presidente está mesmo muito empenhado. E não deve ter gostado nada de uma notícia que hoje vem no público, em que é dito que o Governo tinha prometido 130 milhões de euros para apoio ao sem-abrigo e a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto, que é onde há mais pessoas nesta situação, ainda não receberam tostão. Eu acho que o Presidente vai fazer muita força junto do Governo, vamos ver o rumo que o Governo tomará nesta questão e de que forma é que o Governo rumará, mas eu penso que pode haver aqui um choque, porque o Presidente da República já deixou claro que está muito empenhado em resolver esta situação. Esta semana também o Presidente da República recebeu em Belém os bombeiros de Borba. Eu lembro-me que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa gosta de usar para se definir a si próprio, que é uma espécie de tampão contra o populismo, e ele antecipou-se a André Ventura. André Ventura, que tinha um encontro, era hoje, que iria visitar este sábado, queria visitar o quartel de Borba. Eu queria só voltar um bocadinho atrás sobre essa questão dos sem-abrigo. De facto, como diz a Leonete, é uma causa do Presidente da República desde o início do seu mandato, mas eu também concordo com o Luciano, eu também tenho muitas dúvidas sobre estas iniciativas dele em levar câmaras atrás, e neste caso em particular talvez seja um bocadinho demais ir com uma câmara, encontrar-se com a pessoa que encontrou o bebê, independentemente de ser sem abrigo ou não, e espreitar para dentro do caixote de lixo e tentar reconstituir como é que isso foi feito. Acho que talvez seja... Tenho dúvidas. Não quer dizer que ele não pudesse chamar a atenção para este caso ou para estes casos, que neste caso em particular mas deixa-me só dizer, nessa ocasião é bastante chocante. Mas queres ouvir, Olina? É que passar coisas que não fazem sentido. Os bombeiros de Borba, que foram agredidos, que já tinham falado às televisões todas, foram lá à porta fechada. E depois o Presidente vai para a rua dar um espetáculo com pessoas que vivem em grandes dificuldades. Quando foi aquela história dos influencers e do... não sei como é que desei de chamar, foi à porta fechada. Se eu tenho uma posição diferente da tua? E eu muito não percebo, diferente. Não percebo. E acho que o Presidente pode e faz muito bem tentar ajudar estas pessoas que vivem muitas dificuldades. Acho que faz muito bem ter essa batalha como uma das suas... Deixa-me só dizer, quando se encontrou com o Homem Sem Abrigo, ele encontrou-se também por acaso, com duas pessoas que tinham participado na Web Summit e apresentou o senhor às pessoas da Web Summit explicando o que é que se tinha passado. E explicando que há duas realidades. Exatamente, pôs ali eu em gostava de realidades. colocar aqui dois pontos. Eu acho que não são situações comparáveis, sinceramente. A questão do sem-abrigo ou a questão em que houve uma ação entre dois, havia duas partes. Na questão de Borba, na questão dos bombeiros de Borba, há duas partes. Na questão do bebê... Claro que não são comparáveis. Não há duas partes. Há sobretudo, um drama com dois protagonistas que não são antagonistas. Aquelas duas pessoas, a mãe e o filho, são vítimas. Okay? Estão em situação de fragilidade total social. Pronto. Dito isto...
O que eu penso que Marcelo fez, e a meu ver bem, é mostrar uma realidade, tomando ele conta da narrativa e não deixando, porque era inevitável, todos os jornalistas iam lá parar como foram, ok? E isso não ficava, a narrativa ficava nos jornalistas. Ele quis tomar a narrativa para si e dizer, esta é a realidade violenta para os sem-abrigo, para a maternidade. Portanto, ele aqui teve um passo à frente e mostrou uma realidade que ninguém se iluda. Não há passo nenhum que o Presidente dê onde antes não tenha ido alguém. Portanto, há sempre uma preparação de todos os passos que o Presidente dá, a não ser na sua vida pessoal. Portanto, ele não foi ali como não vai a nenhum lar, como não vai a lado nenhum, sem que seja feita uma preparação. E, portanto, essas questões da exposição e tudo isso é tratado antes. E, por isso, às vezes... Agora, em relação à Borba, já agora... Em relação à intervenção... É claro que ele quis antecipar-se a André Ventura, claro, e não deixar... Evidente. Estamos outra vez na questão da narrativa política. Ele antecipou-se exatamente para que não deixe que a narrativa política caia noutros protagonistas e noutro tom, sobretudo, não é? Portanto, ele fez isso, obviamente, e assumidamente nesse sentido, e faz sair um comunicado em que, porque ele só estava a ouvir uma parte, ele não foi ouvir os ciganos, ele fez aqui uma coisa diferente do caso da Jamaica. E bem, porque também ele tem que aprender a lidar com algumas consequências dos seus atos que são sempre muito importantes. Ele aqui não foi às vítimas apenas, como fez na Jamaica, e fez mal, por só ter ido a uma das partes. Ele aqui recebeu-os à porta fechada, sem exposição, e fez sair um comunicado em que coloca os dois pontos, ou seja, estes senhores foram agredidos, foram vítimas, mas nós temos que olhar para a realidade como um todo, e, portanto, tenho uma leitura mais benevolente da ação do Presidente, mesmo quando em relação aos influencers. Os influencers são parte da sociedade, como os sem-abrigo, como nós, como os políticos. E, portanto, e falam para uma grande fatia da sociedade... É que mais ninguém chega. Onde nós já não chegamos, não tínhamos ilusões, não é? Portanto, ele traz... não só os traz para a realidade mainstream, como leva a política para uma realidade que está cada vez mais longe dela. E, portanto, isto... sinceramente, não tem nada de mal na minha perspectiva. Mas falando da intervenção do Presidente, e pegando as palavras da Leonete, que o Presidente quer tomar conta da narrativa, as rédeas da narrativa, Luciano, agora neste segundo mandato do Governo e na reta final para uma recandidatura, será que achas que Marcelo vai estar mais atento para ser sempre o primeiro a puxar pelos assuntos ou a intervir? Eu acho que ele já foi muito assim até agora e que vai continuar a ser. E até onde é que irá isso? Por exemplo, houve-se falar muitos problemas de saúde dos hospitais, mas aí não vemos e não estou à espera de ver o Presidente a apontar o dedo. Ou será que vamos chegar a esse dia? Eu acho que podemos chegar perfeitamente a esse dia. Eu acho que o mais interessante é começar a ver a partir de agora o posicionamento que os partidos vão ter em relação à eventual candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Que ele corre o risco de ser uma candidatura de um homem só, não haver mais candidatos, ou então haver os candidatos residuais, e isso não agradará também nem ao próprio Marcelo Rebelo de Sousa partir para uma situação como candidato. Ele gostaria de ter desafiadores, mas é difícil. Quanto mais fortes, melhor, não é? E vai ter, mesmo que não sejam politicamente fortes, mas quem pode arranjar o adversário mais forte para a contenda é o Partido Socialista, não é? Não forte para ganhar, mas forte para o desafiar. E aí o próprio André Ventura já nos disse que iriam ter uma candidatura presidencial no terreno, e que eu suspeito que vai ser ele próprio, que aliás até é a tradição, e portanto vai ser, a nível político do discurso, vai ser muito desafiador, embora... Mas o André Ventura não é o Partido Socialista, não é? E quem pode, de facto... entre aspas, animar a campanha eleitoral a um candidato do Partido Socialista. Achas que o PS vai arranjar um candidato ou vai acabar por apoiar Marcelo? O PS tem um problema grave, que já houve vários notáveis socialistas que vieram dizer publicamente que apoiam Ferro Rodrigues, Jorge Coelho e entre muitos outros, não é? Portanto, o PS tem um problema, não é?
Eu penso que o PS Seria a segunda vez que não sim, apresentava um candidato vai acabar por próprio. dar liberdade aos seus militantes para votarem quem entenderem. Eu penso que é isso que vai acontecer. Se não houver nenhum desentendimento mais grave entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro até lá. Que ainda falta mais de um ano. Sim. Eu penso que as coisas também, eles disseram isso, verdade, disseram todos isso, e foi muito no início deste ano. Penso que talvez a conjuntura política já tenha mudado até. E acho que pode inclusive haver dentro do PS quem queira ir a jogo. Por exemplo, Carlos César, que saiu de um que não tem nada agora, não tem nenhum cargo. Que não quis nenhum cargo, não quis nenhum palco e eventualmente pode querer depois de marcar ser essa presidente do Governo Regional, compreendo que ele ache que o passo seguinte é ser Presidente da República. Vai ser muito interessante este ano ver Quem qual for é... sabe que é para perder. Sim, eu penso que sim, mas quer dizer, nada está garantido e também vai depender muito de como correr este primeiro ano, que em princípio, este primeiro ano da nova legislatura coincide com o último ano do primeiro mandato de Marcelo. Se Marcelo começar já a desafiar demasiado, ou a exigir demasiado do governo, que é uma coisa que sabe que vai perder a possibilidade de ter aquele apoio. Na verdade, ele sabe mais de certeza do que nós e provavelmente está convencido, aliás, nós já escrevemos até uma sabe peça o que é que o PS vai a dizer fazer que em relação a ele. Ninguém acredita que o PS vai apoiar a sua recandidatura, não é? E, portanto, Marcelo pode começar a fazer já o caminho e a deixar a marca do seu segundo mandato neste, porque já estamos numa nova legislatura, ou não? Mas... Eu penso que o PS não vai querer queimar uma figura de primeira linha do partido para ter uma derrota estrondosa para contra ter Marcelo Rebelo de Sousa, não é? O César já desempenhou cargos muito importantes neste país e no Partido Socialista, para agora ir a essa derrota não é vergonhosa. Não, 10%. É marcar uma posição. O Sr. Presidente é o Sr. Presidente e nós somos nós. Pode ser. Aguardemos com por aí. serenidade democrática, como se costuma dizer. Uma das coisas que também não passou despercebida esta semana ao Presidente foi a polémica da Assembleia da República e a voz que os pequenos partidos, o LIVRE, o Iniciativa Liberal e o Chega, podem ter ou não. Há aqui uma polémica, podes-nos contar um bocadinho o que é que se está a passar, porque há regras na Assembleia muito específicas que a maior parte das pessoas não percebe. Não domina. Sofia. Sim. O regimento, na última legislatura, com a eleição do deputado único do PAN, abriu-se uma exceção para o deputado poder interpelar o Primeiro-Ministro ou o Governo nos debates quinzenais, porque essa questão é omissa no regimento da Assembleia da República. Ora, agora os três partidos que elegeram deputados únicos também queriam essa exceção. No sentido em que sempre que se refere à interpelação nos debates quinzenais, fala em grupos parlamentares. E grupos parlamentares é mais que um deputado. E para formar um grupo parlamentar são precisos 2 deputados. Mas em lado nenhum diz que quem não tem um grupo parlamentar não pode falar. Não, é omisso. O regimento o que estabelece é declarações políticas, são 3 por cada sessão legislativa para os deputados únicos, e isso é expresso. Portanto, há coisas que estão expressas no regimento, há coisas que são omissas para os deputados únicos. É evidente que os deputados únicos agora criam o mesmo regime de exceção que foi dado ao PAN. Foi criado um grupo de trabalho. Tu lembras quanto é que o PAN tinha de tempo nos 15 meses? Tinha 2 minutos. 2 minutos. Tinha 2 minutos. E o partido dos outros tinha quanto? Desculpa, não E o ouvi. partido em comparação com um partido grande? Em comparação com um partido... Sim, depende. Todas as legislaturas, as grelhas de tempo são alteradas consoante a representatividade. Mas é 2 minutos para meia hora? Partidos. Sim, sim, são 2 minutos para o... Por exemplo, podemos falar no PSD que na outra legislatura teria aí uns 6, 8 minutos por debate quinzenal. É evidente que estes 3 novos partidos criam o mesmo regime de exceção. Foi criado um grupo de trabalho que propôs a aplicação integral do regimento. Portanto, mas se o regimento é omisso, o que é a aplicação integral? Aplique-se e, portanto, não se dá aos 3 novos partidos a possibilidade de interpelar o
o governo nos debates Mas a Assembleia não devia quinzenais. adaptar-se aos novos tempos? Mas esse relatório não foi consensual. O próprio Presidente da Assembleia não concordou com ele e remeteu essa questão para a Comissão de Assuntos Constitucionais, que vai reunir na terça-feira do primeiro debate. Véspera do primeiro Terça-feira debate. podem tomar alguma decisão que depois se aplicará logo no dia seguinte, é isso? Pode ser tomada uma decisão. A disponibilidade do PS é de alterar o próprio regimento e não fazer uma interpretação ou abrir uma exceção aos novos partidos. Portanto, a disponibilidade do PS é para alterar o regimento e há uma proposta nesse sentido do Iniciativa Liberal. Aqui, curiosamente, isso é que é muito importante. O PSD e o CDS tendem a ser mais favoráveis a que os novos partidos tenham esse direito de interpelar o governo, ao contrário de PCP, Bloco e PEV. Porquê é que achas que é assim? Eu cito a deputada do LIVRE, que veio dizer também, veio twittar, que a esquerda uniu-se para dar voz a políticas de silenciamento. O que é que se passou? Eu acho que a esquerra, neste caso, à exceção do PS, quem tinha obviamente, mais a perder com as intervenções era a direita, porque os outros dois dos deputados são à direita do PSD e CDS. E curiosamente o CDS não entende assim. O CDS entende que se eles foram eleitos, têm legitimidade para pedir um estatuto de exceção ou para se alterar o regimento, e que não faz sentido estar a silenciá-los. Portanto, aqui neste caso temos um centro-direita mais tolerante com os novos partidos no Parlamento, com estas novas realidades que a Assembleia da República vai ter que lidar, porque nesta legislatura são 3, numa próxima não sabemos quantos serão e que dimensão é que essa questão terá, não é? Para mim é inaceitável. Se abriu uma exceção, e bem, para o PAN, não é, que foi eleito o deputado, eu acho que estes têm exatamente os mesmos direitos, têm direito a uma exceção. Não faz sentido nenhum, num debate quinzenal, existirem 3 forças políticas que não intervêm, que não questionam o Primeiro-Ministro. Ou seja, são oposição, mas não podem fazer oposição. Não faz sentido. O que não faz sentido é sequer falar-se de uma exceção, porque aqui é uma questão faz mais da sentido legitimidade de cada um dos regimento. deputados. Podemos gostar ou não gostar. Esta é a nova realidade. Com a maioria que há. E se usarmos regimes destes, vamos fazer pior à democracia do que melhor. É melhor enquadrá-los e aceitá-los. Cada deputado tem a mesma legitimidade do que o outro. Não pode haver deputados de primeira e de segunda. Poderá haver menos tempo, mais restrições em termos dos... Até porque a restrição de ser um só deputado num Parlamento onde há 14 comissões... Onde há 14 comissões nesta legislatura. Isso já é uma restrição por si só, não é? E naturalmente que nenhum vai poder acompanhar 14 comissões. Portanto, por isso faz sentido que esteja... Agora, limitar e impedir que os pequenos partidos interpelem o Primeiro-Ministro, ou que falem no debate da nação, ou que falem nas cerimónias do 25 de Abril, é absolutamente absurdo e viola um princípio constitucional da igualdade. E o que os partidos da geringonça, ou da ex-geringonça, estão a fazer, parece-me um bocadinho vistas curtas, porque aquilo que estão a fazer é fazer com que se continue a falar dos pequenos partidos, dos direitos dos pequenos partidos, e que se deixe que os pequenos partidos venham em registros diferentes, mas como André Ventura dizer, eu vou para a rua, eu vou falar com o Presidente da República, eu vou para as televisões. Sim. Evidente. Isto é o pior. Ontem Ferro Rodrigues, As técnicas de silenciamento normalmente revertem ao contrário. Exatamente. Acontece ao contrário, é isto. O Ferro Rodrigues ontem dizia que a leitura da situação atual política aconselharia a que se percebesse rapidamente que todos têm direito a falar, precisamente para evitar vitimizações. Sabes, a ideia que passa cá para fora, pode não ser isso que os deputados pensaram, mas a ideia que passa é assim, com o devido respeito. Quando foi o Partido dos Gatinhos, deixa lá falar, intervir, até estar presente na Conferência de Líderes como observador. Partido dos Gatinhos, com todo o respeito, que não é só isso, é muito mais que isso. Estou a tentar, não é? Agora é mais hardcore. Estes 3 partidos já provaram que são mais hardcore, quer à esquerda, quer à direita. E a ideia que passa é que é preciso dizer os nomes: PS, PCP, os Verdes e Bloco de Esquerda não querem que eles falem.
É inaceitável. Alegam, há um PS admite ali e tal, mas... alterar o regimento. E eu acho que essa é a solução, mais do que encontrar exceções ou abrir exceções, eu acho que essa solução é a mais correta, porque fica para o futuro, fica para uma próxima legislatura. Claro. Mas altere-se já, eu nem me passa para a cabeça que no primeiro debate quinzenal desta legislatura os novos partidos não intervenham, não me passa pela cabeça. Não é? E acho que também não passa pela cabeça E lembro-me que aqui há alguns anos o PEV teve um problema com também o regimento, as regras da Assembleia, porque era eleito dentro de uma coligação e havia quem na altura achasse que não tinha direito a intervir e a situação a líder do PEV. Exatamente. Porque eles de facto não vão a votos sozinhos, não é? Exatamente. E conseguiram, eles nunca foram a votos sozinhos. E criam depois um grupo parlamentar autónomo. Mas podem criar um grupo parlamentar. Isso também não está, nem nunca esteve no regimento. Não está previsto. Mas eles conseguiram. Exatamente. E agora... E ninguém põe isso em causa. Sim. Neste momento. Exatamente. E já houve um deputado único, o Manuel Sérgio, na altura, se calhar ele não fez muito barulho. Por acaso lembraste bem, não tenho Era diferente disso. Também, não havia debates quinzenais como agora. Era tudo diferente, a realidade mudou tanto. Este modelo dos debates quinzenais foi criado, creio, em 2007, precisamente com este regimento. E quem o pediu foi o Paulo Portas, não foi? Este regimento foi alterado pelo António José Seguro. Em 2007, num a ideia, o desafio dos debates quinzenais, que eram mensais, foi de Paulo Portas num debate mensal. Que até queria semanais. Exatamente, e ficou quinzenais, e mesmo assim, se calhar até pode ser demais, mas... Sim, sabemos que o Primeiro-Ministro não gosta deste modelo, porque acha que podem aproveitar a revisão da crispação para política e assumidamente não gosta deste modelo. Bom, ontem à noite tivemos também o Conselho Nacional do PSD, o primeiro Conselho Nacional para discutir o resultado eleitoral das legislativas, que foi há mais de um mês, ou há um mês? Há um mês. Exatamente, não é? O PSD acabou por... a expectativa era de que houvesse aqui numa luta interna que existe, não é? Vai haver eleições em janeiro, há 3 candidatos, pelo menos... Rio ontem tentou ignorar um bocadinho essa situação toda e já só pensa aparentemente nas autárquicas. Isto faz sentido? Surpreendeu-te, Linete? Na verdade não. Na verdade não, estamos habituados a que o registro do Dr. Rui Rio seja um bocadinho este, não é? Portanto, lá está, ele cria o seu caminho e é como se nada do resto existisse. Mas eu gostava de ouvir primeiro a opinião da Sofia, que acompanha mais de perto, para poder formar também um bocadinho mais a minha opinião. De facto, Rui Rio ter-se comportado como mais do que como presidente do partido do que como candidato, e foi esse discurso, tanto quanto sei o discurso, a reunião é à porta fechada, evidentemente, o discurso para os conselheiros foi muito parecido com o discurso da noite eleitoral, portanto em que desdramatizou o resultado, que foi um mau resultado, mas em que isso é desdramatizado e em que ele depois projeta aquilo que ele acha que o partido se deve concentrar, como se não houvesse uma disputa eleitoral, não houvesse eleições marcadas, que são as autárquicas, são as próximas autárquicas. E ele fez isso desde o início do mandato, que ele fez isso, portanto projetou sempre o mandato dele como 2 mandatos, como se conseguisse fazer 4 anos, ou 2 e depois ser reeleito e mais 2, colocando como desígnio do PSD recuperar o poder autárquico que de facto tem vindo a perder desde 2005. Sim, mas nas últimas eleições autárquicas o PS teve o melhor resultado sempre, portanto é normal que nas próximas deixa um bocadinho, é nisso que Rui Rio está a pensar. Mas o PSD está em queda com perda de câmaras desde 2005 e de poderes autárquicos. Mas este ano pode ir buscar algumas câmaras ao CDS? Não é? Podem ir buscar algumas ao CDS, depende como o CDS conseguir aqui recuperar deste desastre eleitoral. E, portanto, ele quis passar por cima também desta polémica do pagamento de cotas, como se fosse uma coisa menor,
Embora haja muitos relatos de militantes com dificuldades, porque de facto o processo de pagamento complicou-se e é mais exigente, e há muitos relatos de militantes com dificuldades em pagar as suas cotas e por isso poder votar em janeiro. Teme-se que o universo eleitoral de janeiro seja muito mais pequeno do que nas últimas diretas, mas Rui Rio tentou passar por cima disso. Os apoiantes de Montenegro ainda tentaram apresentar uma proposta para que todos os militantes pudessem votar independentemente das cotas pagas, mas é óbvio que a mesa não aceitou. Não foi aceito porque viola os estatutos. Viola os estatutos e, portanto, há sempre interpretações jurídicas, mas choca, digamos assim, com os estatutos e, portanto, nem sequer foi aceito. Curiosamente, os apoiantes de Luís Montenegro também não insistiram, não recorreram para o Conselho Nacional de Jurisdição, portanto, também não levaram a batalha até ao fim. Dá-me a ideia que quiseram deixar vincada a sua posição, que é a sua posição de que Rui Rio vai tentar ganhar as eleições controlando, digamos assim, o sistema de pagamento das cotas, que é a perspectiva que eles têm tentado passar. Recordar uma coisa em relação a esta questão. No PS, quando António José Seguro era líder e que António Costa o desafiou, também não estava previsto em nenhum regulamento que houvesse eleições primárias. E foi António José Seguro, foi o próprio líder que, na altura, convicto de que tinha uma aceitação social mais popular no país, muito grande do que no partido até. A tal força que vem de dentro e de fora. Convicto que tinha uma força que vinha de fora, resolveu então fazer esse repto porque estava convencido. E provavelmente bem se fosse numas eleições nacionais, mas não, eram umas eleições para quem se inscrevesse para ir votar, não é? E portanto eu penso que Rui Rio deve ter aprendido com isso, que é, mesmo que ele acredite que tem muito mais força na sociedade do que o Montenegro, ou que o Luís Montenegro, não vai correr o risco, porque estes processos, e sobretudo quando não estão na lei e são criados excepcionalmente, têm muitos riscos e não estão testados. Neste caso, Rui Rio deve-se recordar bem disso, não é? Sim, ele disse até que era favorável a essa solução e falou Exato. até do caso do PS. Exatamente, do exemplo desde que do estivesse PS, na lei. desde que esteja enquadrado na lei, nos estatutos enfim, e nos regulamentos. E isso só é possível fazer em Congresso. Portanto, se o partido quiser refletir sobre isso, pode fazê-lo no próximo Congresso. O problema é que no próximo Congresso, seja lá qual for o Presidente, já não está interessado nisso. Claro. Portanto, a questão vai deixar de se colocar, creio eu. Creio eu que é isso que vai acontecer. Tudo o que evite chapeladas em eleições partidárias eu sou a favor, mesmo que o universo partidário seja mais pequeno. E as chapeladas não existiram só no PS, existiram também noutros partidos. Eu ainda tenho presente as memórias, não foi nas últimas eleições do PSD, em que houve pessoas que pagaram cotas de 50, 60 militantes e que havia carros a ir buscar as pessoas a casa para ir votar, com indicações de voto. Eu pergunto, estes novos regulamentos evitam isso, Sofia? É assim, na perspectiva dos apoiantes de Luís Montenegro, não podem evitar essa situação, porque há uma referência multibanco que é dada aleatoriamente a cada militante por via telefónica, mas quem tem o domínio dos serviços centrais pode controlar quem paga as cotas e, portanto, quem tem capacidade eleitoral. Isso é a perspectiva, atenção. Mas também não parece que Rui Rio defendesse uma coisa dessas, ou que participasse de uma coisa dessas. Não acredito. Portanto, há sempre, digamos, essa dúvida. Esta dúvida acabou por ser, digamos, pode ser de alguma forma mitigada, porque ontem uma das coisas que saiu do Conselho Nacional foi o compromisso da direção, tanto quanto percebi, em criar uma comissão eleitoral com membros de cada candidatura
que possam de alguma forma acompanhar este processo. Agora, vamos ver o que é que têm acesso, não é? Porque os serviços do PS, eu não ponho aqui em causa a imparcialidade dos serviços, ou não sou eu que estou a pôr em causa, mas nem a idoneidade das pessoas que estão a fazer este processo no partido. Mas, de facto, se calhar era aconselhável, para não deixar dúvidas, que os elementos de cada candidatura pudessem acompanhar mais de perto o fluxo de pagamento dos militantes, não é? O Rui Rio foi questionado esta semana pelos jornalistas como é que ele podia garantir que uma conselhia que lhe seja afeta tenha mais militantes com cotas pagas do que uma conselhia que lhe é hostil. Ele ficou muito irritado porque se põe em causa a seriedade. Mas, na verdade, acho que devia dar um sinal, e pelos vistos esse sinal foi dado, de que o processo é transparente para todos, independentemente de quem seja o presidente do partido. Quer dizer, também me parece um bocadinho... eu acho muito nobre esta intenção de tornar o processo transparente, de acabar com estes jogos que, de facto, influenciam a eleição do presidente dos partidos e, sobretudo, nos grandes partidos. Mas também tem que se criar condições para não deixar nenhum tipo de dúvida ou de suspeita sobre os processos, independentemente do presidente do partido ser vorado de ser o mais honesto ou sério do que os outros. Mas há aqui no PST ainda outra coisa que me faz confusão, independentemente das chapeladas, que é... Rio reaparece no debate quinzenal, toda a gente achou que ele tinha vindo muito mais acutilante e mais eficaz. Ele retomou o registro da mas campanha, depois disso, exatamente, mas depois disso já passaram alguns dias, o PSD na Assembleia da República até hoje não apresentou nada, nenhuma proposta, a única coisa que apresentou foi uma recomendação ao Governo para que os atrasos que se verificam na atribuição de pensões de reforma, quando o Governo tivesse atenção a isso e resolvesse, e mais nada. Está em campanha interna, não é? Sim, mas, Luciano... Eu acho que mesmo a intervenção do Rui Rio mais afoito do que é que... Mas o PSD não existe, sim, porque está na campanha interna. Mas está em campanha interna. E mesmo mas a intervenção do Rui Rio foi a falar para dentro do partido também. Quis ser líder parlamentar. E fez bem. Mas já não falta muito tempo. As eleições são em janeiro. Sim, mas entanto foi o Natal e depois veio o fim de ano e depois daqui estamos em... Mas vamos ter o orçamento, porque o calendário este ano é um bocadinho diferente. E aí vamos de certeza ouvir o que é que ele vai propor para o orçamento, absoluta, por exemplo, não é? Tem que ser, ainda tem que ser nesta circunstância. Ele está a gerir o calendário, ele crê que a seu favor, e portanto colocou-se como líder parlamentar também para não deixar ali que outras pessoas se pudessem candidatar ou que... Mas também não havia no grupo parlamentar escolhido por ele, também não havia assim muita gente para fazer sombra, não é? Mas queres, por exemplo, num dos dias do debate do programa do Governo, o Rui Rio falou lá dentro e, ao contrário do que é habitual, falou antes de entrar, falou depois lá dentro, falou a meio, depois voltou a falar lá dentro. Sim. E depois voltou a falar quando saiu. Portanto, num dia fez 4 ou 5 intervenções. É verdade. O que é raro. É como o Marcelo. No Rio, não é? Isso é muito quem está em campanha eleitoral, não é? Eu penso que o Rui Rio está em campanha, claramente, e também o clima entre ele e António Costa, que ele tinha mais expectativas do que aquelas que António Costa lhe deu caminho para esta legislatura. De qualquer forma, eu penso que Rui Rio ainda não perdeu a esperança de deixar uma marca no país, de deixar uma marca no panorama político português. E que a sua única ambição não era, nem foi, nem é vir a ser Primeiro-Ministro. Ele quer de facto deixar uma marca, quer deixar o seu nome associado ou à reforma do sistema político que o Governo já deixou cair, ou a outras bandeiras... A reforma da descentralização. Da descentralização, exatamente. Está muito encaminhado. Que já está bem encaminhada. E, portanto, a sua ambição é essa. E é diferente
dos seus adversários. E penso que, apesar do clima entre ele e António Costa ter se deteriorado um pouco, sobretudo em plena campanha por causa da forma como o PSD reagiu ao caso de Tancos, ele ainda tem essa esperança, e penso que António Costa também tem a esperança de ainda poder contar com Rui Rio nestes 2 anos, que poderão vir a ser só os desta legislatura, para fazer algumas destas reformas. E, portanto, às vezes... Mas os últimos sinais no governo até são muito de querer envolver a esquerda, mais até do que eu estava à espera, logo a seguir às eleições. Podem envolver todos, têm esse privilégio, podem envolver todos. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e obrigada a quem assistiu aqui no Festival Pods. Até para a semana. Foi a primeira vez que saímos de nossa casa. Obrigado por estarem presentes. Obrigado. Provavelmente não vamos voltar a sair, não sei. Muito obrigado. Até para a semana. Foi um gosto, obrigada. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.